Louvado seja o Senhor Jesus, graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. Aleluia, porque cremos pela fé que o Senhor está trabalhando pelo poder do Espírito Santo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, para que toda a nossa casa venha servir o nome do Senhor Jesus, para que toda a nossa família e parentela seja transformada em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então, louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade de estudo, reflexão e oração. E hoje nós estamos continuando o livro de Êxodo, do capítulo 16, do versículo 9 ao 15, não é? E nós estamos estudando, fazendo essa reflexão com a fé de que o Senhor está trabalhando o tempo todo para que a nossa família, não é, minha irmã e meu irmão, seja transformada no Salmo 128. Mas para você que está tendo a oportunidade de acessar esse canal agora e ainda não me conhece, o meu nome é Giovana Cristina, tá bom? Eu sou a líder intercessora deste ministério Relógio Mundial de Oração, e nós acreditamos, a missão desse ministério é que nós realmente acreditamos no que diz lá em Tiago 5,16, no que realmente diz lá na carta de Tiago, né? 5,16, que muito pode a oração de um justo, e que é realmente orando uns pelos outros que nós seremos curados de todo o mal que nos aflige. Porque às vezes, minha irmã, o seu mal é um mal financeiro, mas você está orando por uma pessoa aqui em concordância comigo, orando por uma pessoa que está com problema no casamento, e o Senhor vai lá e atende o seu mal financeiro. Amém? Então, por isso que no final nós fazemos uma oração de concordância pelas nossas famílias, pedindo ao Senhor que transforme a nossa família na família do Salmo 128, e por vários pedidos. Por isso que eu te peço que se inscreva nesse canal, que dê o seu like e que compartilhe essa mensagem, nos ajudando a crescer em nome do Senhor Jesus, e deixe o seu comentário para que eu fique sabendo qual é o seu nome, e coloque seu nome no nosso caderno em nome do Senhor Jesus, nesse caderno de oração em nome do Senhor Jesus, para que você receba oração não somente por mim, mas de todas as intercessoras desse ministério, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E que você ouça essa oração e entre em concordância, falando: Senhor, em nome do Senhor Jesus, que todos esses pedidos sejam atendidos para a glória do teu santo nome. E hoje nós temos boas notícias. Nós estávamos orando aqui pela moça que estava precisando de conseguir, ela mora lá fora, na Itália, precisando de conseguir a carteira dela de motorista, e ela conseguiu, para a glória de Deus. Estávamos orando também por um irmão de uma das intercessoras que estava internado com erisipela, ele recebeu alta para a glória de Deus. Então toda a honra e toda a glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. E veja que no versículo 9, Moisés então diz a Arão para que ele desse ordens para que toda a comunidade de Israel se apresentasse ao Senhor. Então, enquanto Arão falava com eles, a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés ter ouvido a queixa do povo, não é? E que a resposta para eles era que ao pôr do sol eles comeriam carne, e ao amanhecer eles comeriam pão. E assim eles saberiam que o Senhor era o Deus deles. Precisava Deus ter falado isso? Precisava. Deus já tinha dado tanta prova de que Deus estava com eles desde lá do Egito, através daquelas pragas. Mas o povo era um povo difícil. O povo israelita era chamado de povo de dura cerviz, um povo que tem dificuldade para se inclinar.
Mas o Senhor disse: vocês vão saber que eu sou o Deus de vocês. Então, no versículo 13, diz que no final da tarde, as cordonizes apareceram e cobriram o lugar onde eles estavam acampados. E ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geados, estavam sobre a superfície do deserto. E então os israelitas começaram a perguntar a Moisés: o que é isto? E então Moisés disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Bem, sabe o que os comentaristas da Torá dizem? Eles falaram que o maná é um pequeno grão redondo e branco que caía dos céus como chuva. E ele caía todos os dias, exceto aos sábados. E antes dele ser recolhido pela manhã, parecia que o maná estava guardado numa caixa, pois o orvalho cobria por cima e por baixo. Essa informação está lá no Talmud. Você sabe o que é o Talmud, né, minha irmã? Eu já expliquei aqui para vocês, para quem está estudando esse canal agora, está entrando nesse canal agora, Talmud é o livro que traz o comentário da Torá oral, ou seja, uma Torá que não era escrita, que foi passada para todos os sábios e que houve um tempo lá na Babilônia que os rabinos daquela época acharam por bem escrever essa Torá oral, que Moisés também recebeu, e foram passando para os sábios. E ali os rabinos também foram colocando comentários em cima dessa Torá. E isso se tornou o Talmud, E para comer este pão do céu, que é o maná, eles deveriam moê-lo, amassá-lo ou cozinhá-lo. E dali eles faziam tortas. E então os israelitas se alimentavam com o maná, se alimentavam com este maná. E eles se alimentaram com esse maná por 40 anos, sabia? 40 anos. Mas sabe de onde vem a palavra maná? O man, como dizem os israelitas, vem do hebraico man, que significa o que é, Então o maná representa o quê? A graça e a provisão diária de Deus, Então o que seria a reflexão para nós hoje? Veja que no versículo 4, que nós estudamos ontem, o Senhor já tinha prometido que os daria um pão que cairia do céu. E no versículo 11, o Senhor aparece para eles, O Senhor aparece para eles e repete que os daria não somente pão do céu, como também daria carne. Carne ao pôr do sol e pão ao amanhecer. E o texto nos diz que as cordonizes vieram, e pela manhã veio o maná que caiu do céu. Ou seja, o sustento deles veio do céu. Mas então é exatamente isso que o maná representa. Nós precisamos entender, minha irmã e meu irmão, que o nosso pão vem do céu. O nosso sustento vem de Deus. É certo que eles tinham que pegar o maná, tinham que moer, tinham que cozinhar, tinham que fazer bolos, tortas, ter a criatividade, usar a criatividade. E tinham também que obedecer regras, porque tinha medida certa para poder colher o maná, Tinha medida certa para poder colher o maná. Não podia colher medida dobrada, cada um colhia a sua porção. Só na sexta-feira que eles colhiam a porção dobrada. Amanhã nós vamos continuar falando sobre isso, falando mais sobre o maná. Mas nós temos que entender que o nosso sustento vem de Deus. Nós trabalhamos sim, levantamos cedo, nos esforçamos, procuramos ser os melhores empregados que existe. Fazemos curso, temos que estudar, temos que investir em nós, investir em cultura, em aperfeiçoamento, mas tudo vem do Senhor, Tudo vem do Senhor. E veja, minha irmã, que o rei Davi, ele tinha tudo para confiar na força do braço dele. No entanto, o rei Davi, lá em Crônicas 29:11, ele disse: e riquezas e glória vêm diante de ti,
e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Davi entendia que tudo vinha do Senhor, tudo vinha do Senhor. E Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse isso lá em João 6,51. Ou seja, Jesus não só é aquele que nos dá o sustento físico, porque Jesus é Deus, não é? Quem vê Jesus vê Deus, não é? Não se chega ao Pai senão por Jesus. Ele não só nos dá o sustento físico, como Ele também nos dá o sustento espiritual. Porque sem alimento nós morremos, né? Sem alimento físico nós morremos, mas também sem um alimento espiritual nós morremos. E Jesus veio para nos trazer vida e vida eterna. Meu irmão, nós também precisamos viver com essa consciência, que tudo vem do Senhor. Hoje em dia as pessoas estão perdendo isto. As pessoas estão achando que o poder delas, que a força delas, que a capacidade delas, que a inteligência delas é que faz com que elas venham adquirir riquezas. E aí, de repente, vem a doença, vem a enfermidade, vem uma desilusão, para que elas vejam que tudo vem da mão do Senhor. Nabucodonosor, ele era um homem tão arrogante que ele achava que ele que tinha construído toda aquela potência da Babilônia. E ele precisou passar uma temporada como os bichos, comendo igual bicho, vivendo igual bicho, se comportando igual bicho, para que ele entendesse que tem um Deus que domina sobre todas as coisas, que é esse Deus que nos faz conseguir tudo. E isso aqui é humildade, minha irmã e meu irmão. É você saber que tudo em você é do Senhor. A sua inteligência é porque o Senhor te deu. A sua sabedoria é o Senhor que te deu. A graça de você poder falar bem é do Senhor, é o Senhor que te deu. E se você não tem, peça a Ele, vai pedindo, vai falando: Senhor, me capacita. O Senhor capacita aqueles que Ele chama, em nome do Senhor Jesus. Fala assim: eu gostaria tanto de fazer mais isso. Porque se for da vontade dele, Ele vai te dar, minha irmã. Se for para o teu bem, Ele vai te dar. Mas tudo é dele. Lança fora de ti toda arrogância. Lança fora de ti toda prepotência. Nada é seu. Sabe uma das coisas que o povo judeu fala? Ele fala assim: existe para mim uma casa. Existe para mim um carro. Ele não fala: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Não, existe para mim filhos. Porque tudo é do Senhor. Nós somos mordomos de tudo. E nós temos que cuidar de tudo que o Senhor nos dá. De tudo que o Senhor nos dá. É isso que o maná representa. Por isso que o Senhor mandou guardar uma porção do maná, que um dia nós veremos em nome do Senhor Jesus, porque está na arca. Está na arca que desapareceu, mas que vai aparecer em nome do Senhor Jesus quando Jesus voltar. E nós vamos ver, porque representa, é a representação física de que tudo vem do Senhor. O Deus que nos sustenta, o nosso sustento é dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar crendo que tudo é dele. Ele é Pai, Ele é todo poderoso, mas Ele é Pai. É Ele que nos sustenta, é Ele. E Ele já colocou dentro de você, minha irmã e meu irmão, a capacidade para gerar esse teu sustento. Ele já colocou em você. Olhe para dentro de você. Às vezes você, minha irmã, está se sentindo humilhada, porque talvez você perdeu um emprego. Você está se sentindo humilhada, injustiçada. Mas olhe para dentro de você e fala: Senhor, me ajuda a enxergar as minhas potencialidades. Porque o Senhor me fez com inteligência, com capacidade. E de repente o Senhor fechou essa porta, permitiu que essa porta se fechasse, para que você abra os olhos para essa potencialidade que Ele colocou dentro de você. E você agora vai ser alguém que vai gerar empregos para outras pessoas. E não mais ser um empregado. Israel saiu do Egito não mais para ser escravizado, e sim para ser uma nação
como aquela nação, tão poderosa contra aquela nação, mais poderosa do que aquela nação que os escravizou. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Mas nós temos que entender isso. Nós temos que entender para que nós venhamos a acessar cada vez mais o bom de Deus para nós, o perfeito de Deus para nós. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, hoje nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez nós aprendemos na Tua palavra e nos foi reforçado, Pai, em nós, que o sustento, todo o nosso sustento vem do Senhor. Pai querido, como é bom, Pai querido, nós realmente, Senhor, colocar essas coisas na nossa cabeça, Pai, na nossa mente, Senhor, acertar a nossa mente com a Tua verdade, Pai querido, que às vezes nós vivemos dias de tanta opressão, Paizinho, de tanta opressão, que nós esquecemos, Senhor, que o Senhor é que dá o nosso sustento. Às vezes, Senhor, às vezes, Jesus, nós vivemos dias tão conturbados, Senhor, que nós achamos que somos nós que temos que fazer, que somos nós que temos que caminhar pela força do nosso braço. E não é assim, Pai. Tudo vem do Senhor, Pai. Tudo vem do Senhor. Tudo o Senhor já colocou dentro de nós, Pai querido. Nós só temos que abrir os nossos olhos da fé. Nós só temos que ter a humildade de reconhecer que tudo vem de Ti e pedir ao Senhor, Pai, que nos dê sabedoria, cada vez mais sabedoria, Pai. Porque a sabedoria do Senhor, o Senhor não nega para ninguém, Pai. O Senhor não nega para ninguém. E é assim que diz a Tua palavra, Pai querido. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda a caminhar, Senhor, pela fé de que tudo vem do Senhor, de que todas as portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te apresento, Senhor, todos os pedidos que estão aqui nesse caderno do relógio mundial de oração. Eu te apresento todas essas vidas, Pai, vidas que estão me seguindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, Pai querido, pelo WhatsApp, Pai querido. Eu te agradeço, Pai, por essas vidas que já foram alcançadas, Pai, pelas orações, pelas intercessões de concordâncias que estão sendo feitas aqui. Eu te agradeço por esse irmão que recebeu a alta ontem, Pai, altas médicas ontem, que estava com a Elisibela. Eu te agradeço por essa moça que conseguiu a carteira de motorista dela, Pai. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por esse irmão que teve um começo de AVC ontem, Pai, que graças a Deus já está bem. Oh, Pai, te agradeço, Pai, te cura ele de toda depressão, de toda tristeza, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, porque o Senhor é o poderoso, Pai, o poderoso de Israel. O Senhor é o único que pode, Senhor, atender às nossas necessidades, Pai. O Senhor é aquele que enviou o pão do céu, Pai, para sustentar o Teu povo, Pai querido, no momento que eles estavam com fome, para marcar para eles que quem nos sustenta é o Senhor, Pai. E o Senhor diz que eles tinham que guardar uma porção para que as gerações soubessem, Pai, que todo o sustento vem do Senhor. O Senhor é o Deus dos milagres, Pai. E não existe milagre que o Senhor não possa fazer, Pai, para acalentar o Teu povo, para sustentar o Teu povo, Pai querido, para curar o Teu povo, Pai, para manter a existência do Teu povo nessa terra. Então tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. E dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito. Dê ordem aos Teus anjos ao respeito dos nossos familiares. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, de todos os lugares, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos livrando de acidente, nos livrando, Senhor, da morte, nos livrando da queda, Pai. Tende misericórdia, Pai. São tantos acidentes que a gente vê acontecer, mas nos livra, Pai. Livra os nossos familiares, Pai. Livra os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Tenha misericórdia, Pai. Guarde toda a nossa família, Pai. Tende piedade em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, como igreja, que a bênção do Salmo 128 esteja, Senhor, esteja sobre cada homem da nossa família, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Santifica cada um, Pai querido. Não deixa haver nos nossos lares, na nossa família, Pai, nenhum homem mau, nenhum homem contaminado pela sensualidade, Pai, nenhum homem contaminado pela violência, Pai, nenhum homem que cometa rebelião contra o Senhor, nenhum homem rebelde, Pai.
Tende misericórdia, Pai. Tira toda impureza, Pai, dos homens da nossa família. Mas tira também toda impureza, Pai. Toda impureza, todo espírito de sensualidade, toda corrupção, todo espírito de rebeldia de nós mulheres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos mulheres santas, mulheres sábias, Pai. Mulheres dedicadas ao Senhor, dedicadas à Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos, Pai, educar bem as nossas crianças, educar bem os nossos adolescentes, educar bem os nossos jovens, serem exemplos para eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque isso é que importa na sua palavra. Senhor, abençoe toda a nossa família com a bênção do Salmo 128, Pai, porque é da Tua vontade, Pai querido. E João disse, Pai querido, que se nós pedirmos algo que seja segundo a Tua vontade, assim o Senhor nos atenderá, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe a nação de Israel com miríades de anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus, guardando de todo o mal, Pai, cercando aquela nação, Pai, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Que a nação de Israel seja uma nação próspera, Pai, e bem-sucedida em tudo que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus. Assim como eu profetizo como igreja, que prósperas serão as nossas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que caia por terra todo espírito de miséria, todo espírito, Senhor, toda maldição de miséria que estiver sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Que os Teus anjos, Pai, venham trazer, Pai, prosperidade para dentro dos nossos lares, que não haja desempregados dentro dos nossos lares, Pai, que não haja, Senhor, miséria nas nossas famílias, Pai. Tende misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que abre portas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai. Assim como o Senhor ajudou, assim usou Eliseu para ajudar aquela viúva, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, dos missionários que estão no campo, de todos aqueles que estão envolvidos em ministérios de intercessão. Fortalece cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece e santifica os nossos pastores, as nossas pastoras, Pai. Tende misericórdia deles, Pai. Tende misericórdia dos seus familiares. Eles precisam, Senhor, da santificação dos familiares deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e da proteção em nome do Senhor Jesus, para que eles continuem fazendo bem a Tua obra, Pai. E nós precisamos da santificação deles, da unção deles, Pai. Então os abençoe em nome do Senhor Jesus, para que eles possam nos abençoar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Guarde-os, Pai, como a menina dos Teus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E não nos deixa, Pai, nenhum de nós que estamos envolvidos com a Tua obra, Pai, sermos envergonhados pelos nossos familiares. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs que estão lá fora como estrangeiros, Pai. Livra eles de todo o mal, livra da morte, livra da perseguição, livra da peste, da praga, das doenças, das enfermidades. Abre portas, Senhor, para aqueles que precisam de portas abertas. Abre portas para que as minhas irmãs possam ser donas das casas onde elas moram, em nome do Senhor Jesus. Prospera, Pai, dê cada vez mais potencialidades. Livra eles de cada vergonha, em nome do Senhor Jesus. Não deixa faltar fonte de sustento, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. E eu profetizo que mesmo lá fora, eles serão sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Dê casamento para aquelas que precisam se casar e que se casem bem. Dê casamento para aqueles que precisam se casar e que se casem bem, em nome do Senhor Jesus. Dê documentos de green cards, que eles sejam favorecidos pelas leis desses países e que todos os seus perseguidores se tornem, na verdade, Senhor, seus colaboradores, porque o Senhor não gosta que maltrata, Senhor, os estrangeiros, em nome do Senhor Jesus. E não nos deixe maltratar os estrangeiros que vivem aqui no Brasil, Pai. Não nos deixe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe todos os políticos desse país com sabedoria, com inteligência, com bondade, com benignidade. Tira deles todo espírito de ganância, todo espírito de corrupção, em nome do Senhor Jesus. Tende piedade, Pai, que eles se envolvam cada vez mais em causas justas, Pai, pela causa que eles venham se condoer pela causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que não têm moradias dignas, Pai, daqueles que estão morrendo na fila do SUS, Pai.
Tende misericórdia, Pai. Tende piedade em nome do Senhor Jesus. Faz desses homens e mulheres que estão na política, homens bons e mulheres boas, homens benignos e mulheres benignas, Pai. O coração de todos os homens estão nas tuas mãos, Pai. O cérebro de todos os homens estão nas tuas mãos, Pai. É o Senhor que inclina o coração dos reis, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nossa nação, Senhor, para que seja uma terra fértil, Pai. Uma terra que venha produzir cada vez mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que haja fartura nas terras brasileiras. Que seja descoberta cada vez mais riquezas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que essas riquezas sejam bem utilizadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira toda a corrupção do nosso país. A começar da corrupção que acontece dentro das nossas casas. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós profetizamos, Pai, como igreja, que nós não aceitamos corruptos dentro da nossa casa, nós não aceitamos, Senhor, pessoas dentro da nossa casa, Pai, dentro da nossa família, dentro da nossa parentela, que cometa rebelião contra o Senhor, que cometa, Senhor, desagrados como o Senhor. Nós profetizamos como igreja que toda a nossa casa servirá ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa nosso bairro, abençoa a nossa rua, abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa todos os nossos governantes, em nome do Senhor Jesus. Abençoe aqueles que cuidam dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, que têm contato com eles. Abençoe, santifique em nome do Senhor Jesus. Não deixa ninguém contaminar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes com pornografia. Não deixa, Senhor, não deixa. Santifica o casamento das minhas irmãs, que os casamentos delas sejam casamentos sem mancha, sem mácula, Senhor, sem indecência, sem impureza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, abençoe essa irmã, Pai querido, que vai fazer a viagem dela para o Rio Grande do Sul. Abençoe em nome do Senhor Jesus, que sejam dias bons ali, Pai, dias abençoados, dias em que o Senhor vai colocar a vida dela em ordem em nome do Senhor Jesus, e tira toda desordem, Espírito Santo, que estiver acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. O seu nome, Jesus, é redenção. O Senhor é aquele que coloca todas as coisas em ordem. Um dia o Senhor vai vir, Jesus, para colocar todas as coisas em ordem, mas começa hoje, Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, a colocar todas as coisas em ordem no nosso corpo, na nossa casa, na nossa vida. Nós trouxemos a desordem e te pedimos perdão, Jesus, por termos causado desordem na nossa vida, mas traz a ordem, Jesus. Nós te damos a liberdade, Espírito Santo, para trazer a ordem para a nossa vida. Tira toda doença que tiver no nosso corpo, tira toda doença que estiver na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Nos dê saúde para te servir, Senhor, saúde para te servir, saúde para te adorar, saúde física, saúde emocional, saúde psíquica, saúde mental, em nome do Senhor Jesus. Tenha de misericórdia, age no mais profundo do nosso cérebro, age nas nossas células, age nos nossos neurônios, age nas nossas veias, nas nossas artérias, no nosso sangue, limpa em nome do Senhor Jesus, nos livra de todo tipo de infecção, nos livra, nos torna resistentes, Senhor, a bactérias, a fungos, em nome do Senhor Jesus. Aumenta o nosso sistema imunológico, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de toda doença respiratória, em nome do Senhor Jesus. Aumenta a nossa capacidade pulmonar, em nome do Senhor Jesus. Age nas nossas traqueias, nos nossos vasos linfáticos, em nome do Senhor Jesus, na nossa garganta, em nome do Senhor Jesus. Nos dê cada vez mais potência de voz, Senhor, para clamar ao Senhor, para orar, em nome do Senhor Jesus, para interceder, força física, para caminhar, para ajoelhar, tudo para o Senhor, meu Deus, porque nós nascemos para a tua glória, Senhor, e queremos viver para a tua glória, Senhor, até chegar o dia, Senhor, que nós compareceremos à tua santa presença, Jesus, e ouviremos: entra bendita de meu Pai, e ganharemos o abraço gostoso do Senhor, meu Pai. Tende misericórdia de nós, Jesus. Tende misericórdia de toda a nossa casa, de todos os nossos familiares. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão.
que chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir: entre bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa, para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas eu sempre estarei aqui para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, nos ajude compartilhando essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Um beijo e fique com Deus.